todo mundo fala e todo mundo ouve, agora também todo mundo vê. Todo mundo vê. A rádio da cidade, Metrópole FM. Prevenção, vida longa, bem-estar, cuidado, equilíbrio, bons hábitos. Começa agora Metrópole Saúde. Um programa que vai ajudar você a se cuidar mais e viver melhor. Saúde e qualidade de vida no seu rádio. 4:05, muito boa tarde para você sintonizado aqui com a gente na melhor, na Metrópole FM, está no ar o Metrópole Saúde. Segunda-feira, a gente está começando a semana hoje aqui, trazendo a infectologista Áurea Pasti, que é médica infectologista, para falar sobre o coronavírus. Se você quiser participar com a gente, faça contato, o telefone é 35055000. Você pode mandar mensagem também pelo nosso WhatsApp, 981553258. Tem também o nosso portal, metro1.com.br, por onde você manda sua dúvida e ainda fica bem informado. Estamos ao vivo pelo youtube.com/portal Metro 1. Meu queridíssimo Zé Silva, boa tarde, está aqui. Apostos, Vini também. A gente está aguardando a sua dúvida, a sua pergunta. Coronavírus, todo mundo preocupado. E claro, a gente não podia ficar de fora, tinha que trazer aqui um especialista para tirar as dúvidas dos nossos ouvintes e saber mais sobre o coronavírus, não é, doutora? Boa tarde, seja muito bem-vinda, doutora Áurea. Boa tarde, a Cássia, ao Zé e a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui e vamos ver se a gente consegue esclarecer algumas coisas, né? Vamos lá. A gente Estamos fala à disposição. A gente fala de coronavírus, doutora, só que muita gente não sabe que coronavírus já existe, né? É um novo coronavírus. Isso, o coronavírus é uma família, né? Aliás, quando se fala de vírus, sempre lembrar que ele nunca está sozinho, ele é uma família grande. E os coronavírus, eles foram identificados na década de 1960, por aí. E a maioria deles, são 4 espécies mais conhecidas, e a maioria deles causava doença, principalmente em animal. Então, não causava problemas no humano. E acha-se, inclusive, que o reservatório para eles ainda é animal. Porém, eles agora, né, de alguns anos para cá, eles causaram doenças também em humanos. Então, a gente teve a primeira epidemia do coronavírus em 2002, que foi a síndrome respiratória aguda grave, né, que acometeu acho que mais de 20 países na época, e era o coronavírus chamado SARS, também com quadro respiratório semelhante ao atual. Então, esse foi o primeiro momento de um grande número de casos do coronavírus. Depois, em 2012, foi um outro momento também que ele causou doença, aí foi mais na Arábia Saudita, na península da Arábia Saudita, e que também houve uma quantidade grande de casos na época, e que logo se conteve a epidemia, né? E agora, este novo coronavírus, o nome dele é 2019N coronavírus, né? Ele é realmente uma cepa, é uma mutação, é uma variante desses outros coronavírus. A família dos coronavírus, tem uma característica que ele é muito mutável, ele sofre mutação. Então, essa é uma mutação e por isso é um novo. Está causando, então, hoje, agora, uma nova doença, né? Diferente dessas anteriores. E com alta taxa de letalidade, né? Porque na epidemia de SARS em 2002, 2003, o registro que se tem de morte é de 349 pessoas na China continental. E já o novo coronavírus, ele já passa esse número, né? Porque subiu para 361 o número de casos. Mas quando a gente fala de mortalidade, esse, na verdade, tem uma mortalidade menor do que os anteriores. O da época da SARS, a mortalidade era em cerca de menos de 10%, 9,5% de mortalidade. O MERS, que é o da Arábia Saudita, chegou a 35% de letalidade. E esse agora está em 2 a 3%. Mas então, a senhora acha que é na porque está no verdade, início, que foi entre dezembro e janeiro, né, que ele começou mas a ser... pelo número de casos, né, a gente está mantendo essa média aí de 2 a 3%. Então, acha-se que ele vai ser menos letal do que o da SARS. Isso pode mudar? Isso, assim, na verdade, agora está mais fácil de fazer o diagnóstico, né? Em 2002, não se tinha exatamente o diagnóstico. Então, provavelmente, foi uma quantidade muito grande de casos, mas que ficou como não caso confirmado, ficou como caso suspeito. E quando fala de letalidade, quem morreu em cima de quem confirmou a doença. Então, às vezes, esses números, às vezes, enganam um pouco a gente. Entendo. Mas essa atual agora, né, do novo corona, a letalidade está em torno de 2 a 3%.
E a doença é um quadro respiratório. A gente está aprendendo, né, na verdade, porque como é uma variante nova, é um quadro respiratório, geralmente é um quadro alto, é febre e sintomas de pneumonia. Então, é dor torácica, dispneia, que é a falta de ar, a dificuldade respiratória. Nem todo mundo tem quadro de vias aéreas altas, né, coriza, obstrução nasal. Então, é um quadro que a gente está aprendendo também, porque como ele é uma variante nova, é uma nova doença, né? Eles são primos, mas as doenças podem ser diferentes, né? E como é que é vista assim, a origem desse novo coronavírus, doutora? Pode ter sido passado, por exemplo, de animal para humano, porque tem aquela questão do mercado, né, Isso, lá de Wuhan, a que é o epicentro característica. da epidemia. Exato. A característica do corona é isso, é causar doenças em animais. Inclusive, acho que o hospedeiro principal do coronavírus são os morcegos. E aí, tanto em 2002 e 2012, ele provavelmente do morcego contaminou outros animais. Na época de 2002, acho que foi um marsupial. E em 2012, acha-se que foi um outro, camelos dromedários, né, da Arábia. E agora está se questionando se foi peixes ou frutos do mar, porque os casos iniciais aconteceram exatamente no mercado, né, da cidade de Wuhan, que vende, que manipula esse tipo de animais. Então, provavelmente ele sofreu essa mutação e causou doenças inicialmente nesses animais, ou peixe, ou frutos do mar, não se sabe corretamente, né, definitivamente, e daí contaminou as pessoas que trabalhavam nesse local. E daí começou a transmissão entre os humanos, e o grande problema é esse, né? Que depois que ele infecta o humano, pode ser transmitido de um homem para outro homem. E aí essa disseminação que a gente está vendo agora, né? Com um aumento grande de casos no mundo todo. Tem perguntas já dos nossos ouvintes aqui, doutora Áurea. Um deles, Deraldo Oliveira, diz boa tarde. No carnaval, com esses turistas vindos de diversos países para a nossa cidade, o que as autoridades podem fazer para evitar a contaminação no nosso estado? Acho que essa é a maior preocupação, né? Principalmente de quem está em Salvador, porque sabe que vem gente do mundo inteiro e aí vem aquele medo, né? E se trouxerem para cá com a aglomeração, porque o contágio pode acontecer por um espirro, né? Que eu queria, inclusive, que você reforçasse isso, doutora Áurea, né? A forma de contágio, já que é Isso. esse medo, esse temor generalizado por conta do carnaval que está tão perto. Bom, as aglomerações realmente é o grande problema de uma disseminação, né? E a gente sabe, isso já é tradição. Depois do carnaval, aumenta o número de casos dessas infecções respiratórias. Mas a transmissão é essa, é o espirro, a tosse e o contato próximo com outra pessoa. A mão, né? Às vezes a gente espirra na mão, às vezes a gente espirra na mão, pega no objeto, pega na maçaneta da porta, no celular, no banco do ônibus, né? Então, esse contato com essas secreções frescas é que é a grande vilão para a disseminação. E, lógico, o espirro, a tosse, quando a pessoa está muito próxima, né? Então, no carnaval, a proximidade é muito grande mesmo. Então, há um risco, sim, de aumentar. Porém, gente, vamos ficar, né? Vamos nos acalmar por enquanto, porque, assim, a gente não tem nenhum caso, né? A gente tem alguns casos suspeitos no Brasil, mas as autoridades, né, de saúde do mundo inteiro, a Organização Mundial de Saúde, o Ministério da Saúde, a Secretaria de Saúde Estadual, Municipal, vem tomando muito cuidado em relação a isso. E está alerta, né, tá vigilante 24 horas por dia para, se houver casos suspeitos, já as medidas serem logo instituídas para que essa disseminação seja diminuída ou evitada o máximo possível, né? Então, assim, a transmissão dessa maneira, o caso suspeito também é outra coisa importante. Não é porque você está com gripe e você vai pensar que você está com coronavírus, né? O caso suspeito é aquela pessoa que esteve numa área de transmissão do coronavírus, né? Em contato com alguém também, né? Então, assim, é aquele que teve numa área de transmissão. Hoje o principal país é a China, mas 23 países já têm casos, né, registrados. Então, assim, essa pessoa tem que ter estado nos últimos 14 dias numa área dessa de transmissão. Às vezes fala, eu já voltei há um mês. Não, gente, é nos últimos 14 dias e está sentindo agora, né, está manifestando agora algum sintoma desse respiratório, ou tosse, ou dificuldade respiratória, ou falta de ar. Esse é o caso suspeito. Também é considerado caso suspeito aquela pessoa que teve contato com uma pessoa que esteve nessa região, né, mesmo que já fora. Então, a pessoa teve contato com alguém que esteve numa área de transmissão e está com sintoma respiratório,
né, com caso suspeito. E o terceiro caso suspeito é aquela pessoa que teve contato com um caso confirmado, que a gente já tem casos confirmados no mundo, né? Não aqui no Brasil. Então, né, a pessoa veio da China, teve lá o caso confirmado e está agora no Brasil e está agora com ou febre ou sintomas respiratórios, esse também é um caso suspeito. Então, não vamos considerar achar que todo mundo que tem um quadro respiratório é coronavírus. Precisa ter a epidemiologia, né? Esse contato com uma região ou com alguém em que houve a suspeita ou caso confirmado de coronavírus. Temos ouvinte na linha, André está na 2. Caiu? Daqui a pouco a André retorna. A gente tem mensagens aqui também dos nossos ouvintes chegando pelo WhatsApp. Doutora, é verdade que a vitamina C com zinco ajuda a combater ou fortalecer o corpo contra esse vírus? Eu acho, é uma pergunta interessante. Eu acho que assim, alimentação saudável, né? Você ter bons hábitos de vida, de atividade física, de alimentação, de dieta, de alimentação. E aí sim, as frutas, verduras, né? Uma alimentação equilibrada sempre é muito importante, porque deixa o nosso organismo mais saudável. Então deixa a gente mais resistente para qualquer doença. E a gente sempre recomenda, né? Quem tem alguma doença de base, asma, diabetes, pressão alta, né? Controle bem sua doença de base, porque quanto melhor, mais controlada tiver a sua doença, mais resistente está seu organismo. Então, você vai ter uma barreira maior para essas doenças que vão volta e meia aparecem, né? Tanto a gripe, agora o coronavírus e vários outros vírus que podem chegar até a gente, né? Maria pergunta, doutora, tem uma tia que vai para a China na semana que vem e ela não tem medo de pegar o coronavírus. Não teria o caso das autoridades brasileiras proibirem essas pessoas de irem para lá, já que elas têm retorno garantido para cá e podem trazer o vírus? Olha, a recomendação é que, assim, viajar para a China só realmente se tiver muita necessidade, né? E em indo, ter bastante cuidado, ter essa boa alimentação, dormir bem à noite, que é outra maneira bastante eficaz de manter a nossa saúde, e ter o cuidado com lá também, onde estiver, com as aglomerações que estiverem lá, evitar, né, as aglomerações, evitar o contato com pessoas doentes, se for possível, né? Usar o álcool gel e a higiene das mãos, a lavagem das mãos com água e sabão ou com álcool gel com mais frequência. Evitar de tocar, né, com a mão suja, tocar o olho, a boca, né, manusear alimentos, porque você com a mão contaminada, tocando o olho e a boca, principalmente, você corre o risco de se contaminar. Então, lavar a mão com mais frequência ou utilizar o álcool gel para que as mãos sejam limpas, porque o contato é muito importante na transmissão do coronavírus, né? Maria Então, ter completa. esses cuidados. Maria completa aqui que se não seria o caso da tia dela ficar usando máscara lá na China. Então, aí depende do local para onde ela for, né? Se for uma área com alta transmissão da doença, é recomendável, sim, que ela use a máscara. Mas depende da cidade para onde ela vai, né? Na China é bom estar atento, porque toda hora está aparecendo uma nova província, uma nova cidade com número de casos, né? Muitos casos. Então é bom ficar atento. Tem aqui uma outra pergunta. Não tem. O ouvinte não se identifica, mas diz o seguinte. Meu esposo já cancelou nosso carnaval. Temos 2 filhos pequenos e ele está com receio de ir para a festa. Diz que é melhor evitar. O que a senhora acha, doutora? Tem motivo para esse temor todo? E ainda, o chá de erva doce fortalece de verdade o sistema imunológico contra essas gripes? Mito ou verdade? Então, assim, olha, neste momento, né, porque as coisas estão muito dinâmicas, a gente não tem nenhum caso confirmado no Brasil. E também não temos nenhum caso nem confirmado e nem suspeito na Bahia. Então é muito cedo para a gente dar qualquer opinião em relação ao carnaval. É fato, o carnaval é um momento com uma aglomeração muito grande, é Vem gente de vários inevitável. lugares do mundo, E né? que vem pessoas de vários locais do mundo. É tradição, como eu falei antes, né? Todo mês depois do carnaval aumenta o número de casos de doenças respiratórias. Então é uma precaução importante. Agora, dizer agora, hoje, no dia, né, 3 de fevereiro, como é que vai estar no dia 22, 23 de fevereiro, ainda é muito precoce, porque o número de casos na China está aumentando muito. Então, a transmissão está acontecendo ainda. Graças a Deus, até esse momento, a gente não tem nenhum caso aqui, então está muito precoce. Em relação à erva, cuidado com os chás, né? Os chás a gente tem que estar muito, muito atento ao tipo de chá que vai tomar. É como eu falei, uma alimentação equilibrada é a melhor maneira de ter um organismo mais saudável. Mais perguntas aqui. Doutora, seria o caso, depois do carnaval, dos profissionais de saúde ou que estiverem em hospitais que recebam esses pacientes
com aparentemente uma gripe comecem a usar máscaras e tenham mais cuidado no atendimento? Veja, a gente tem cuidado sempre. Mas o medo do né? carnaval, você Tem que ser- percebeu, né, doutora? Que o carnaval é o grande temor. carnaval é o grande temor. Assim, a gente da área de saúde está sempre muito atento a essas recomendações, né, de higiene das mãos, do cuidado com equipamentos de proteção individual. Então, cada um tem as recomendações, né? E como a gente falou, a gente tem que aguardar as suspeitas dos casos chegarem para a gente tomar essas medidas. Chegando o caso suspeito, a gente vai se paramentar, essa é a recomendação. Aliás, a maioria dos hospitais está treinando, né, os seus profissionais para, em caso de chegada de casos suspeitos, todos os profissionais sejam bem orientados de como proceder frente a um caso suspeito. E os equipamentos de proteção individual são básicos para, né, para o atendimento dos pacientes. Então, isso já é rotina, né? Doutora, aberta aqui a temporada de dúvidas Com quanto à carnaval. alimentação e as coisas que as pessoas tomam, né? Com o objetivo de fortalecer o sistema imunológico. Tem outra pergunta aqui. Querendo saber, o ouvinte pergunta, o alho e a cebola são antibióticos naturais? Funcionam para fortalecer o organismo contra vírus, bactérias? A gente vai, né, continuar repetindo assim, a alimentação saudável, equilibrada, é sempre um aliado Tem importante. itens específicos, Tem né, muitos, doutora? se você Porque for pessoas falam avaliar, muito, tipo, tem- alho é um antibiótico natural, realmente, não é? Isso, exato. Tem todas essas alimentos tem condição sim de otimizar a imunidade. Agora, assim, quando você fala o alho como um antibiótico, você teria que tomar uma quantidade absurda de Enorme. alho para que ele realmente fosse eficaz para combater uma infecção. Então, ele como alimento é recomendado, né? A alimentação é equilibrada. Agora, tomar um chá de alho, né? Um concentrado de alho precisaria ser uma quantidade muito grande, que a gente não recomenda. Então, de novo, ter o equilíbrio na alimentação, uma alimentação variada com verduras, frutas, legumes, carne, proteínas, carboidratos, isso é o mais importante para ter um sistema imune adequado e bem resistente a essas intempéries, né, desses vírus. Pois é, a gente está conversando aqui hoje com a doutora Áurea Pasti, ela é médica infectologista. O nosso assunto é o novo coronavírus. Se você quiser participar da nossa conversa, o nosso telefone é o 35055000. Você pode ligar e fazer a sua pergunta ao vivo. Tem também o nosso WhatsApp, 981553258. O nosso portal, metro1.com.br, por onde você manda a sua dúvida e ainda aproveita para ficar bem informado com as principais notícias do dia, que são atualizadas a todo momento. Estamos ao vivo também pelo youtube.com/portal Metro1. Temos trânsito no ponto. O trânsito na metrópole. Oferecimento vídeo com monitoramento com pronto atendimento feito por empresa de segurança. Só a AVI tem 3263-3000. E baixe o app Toyota Mobility Services BR e alugue um Toyota a partir de R$ 99 por dia. Boa tarde a todos. Segundo a Transalvador, a cidade está com trânsito tranquilo hoje, com lentidão somente nas principais avenidas que estão ocorrendo obras ou servem de rota de escape para vias com obras. São elas a Dom João VI, a Maralina, Vasco da Gama, a Joana Angélica. A Oceânica também está engarrafada devido às obras e também à montagem dos camarotes. E lá no Waze, os usuários indicam que a Avenida Antônio Carlos Magalhães está engarrafada no sentido Lucaia e no sentido Shopping da Bahia. A Transalvador acabou de receber uma notificação que há um caminhão quebrado na ladeira do Cabula, perto da descida para a BR-324. E segundo o órgão, hoje não há registros de acidentes. Luciana Freire para o Metrópole Saúde. Obrigada, Luciana. A gente continua aqui conversando com a doutora Áurea Pasti, que é médica infectologista. Temos ouvinte na linha, Mabelle está na 2, querendo fazer uma pergunta. Boa tarde, Mabelle. Oi, boa tarde, doutora Áurea. Que bom falar com infectologista, porque a gente quase não tem acesso a essa especialidade médica, assim, no SUS, né? Eu queria lhe fazer uma pergunta, eu sei que o tema é coronavírus. Na verdade, são duas perguntas. Um paciente oncológico que desenvolveu herpes zoster, existe alguma restrição alimentar ou algum alimento que possa ser consumido que pode ajudar a terminar esse ciclo, né, o ciclo do vírus? Se a senhora tem alguma sugestão, conhecimento sobre isso? E a segunda pergunta é meio boba, tenho até vergonha de fazer, mas vou fazer porque a dúvida veio.
Quem compra da China? Compra produtos da China, do AliExpress. Esses produtos podem trazer o coronavírus? Existe alguma possibilidade? Oi, Mabelle, obrigada pela pergunta. Vou responder a segunda pergunta, porque isso é uma dúvida, acho que de muita gente, né? Não se preocupe, não. Esses produtos que vêm da China não tem nenhum risco deles virem contaminados com coronavírus. O coronavírus, ele morre logo, né, quando está no meio ambiente, né, na superfície. O problema é quando a gente espirra, tosse, contamina uma superfície e toca nessa superfície logo depois. E aí sim o risco da gente se contaminar. Mas um produto que vem da China até, que ele demora semanas para chegar. E mesmo que demorasse, né, demora dias. Então isso ele já morreu nesse trajeto, não se preocupe não. De qualquer modo, a limpeza, né, desse ambiente é sempre necessário, né? Ter um ambiente limpo, algum instrumental também limpo em que você utiliza. Se tem dúvida, limpar, passar o álcool a 70, elimina a contaminação desses locais. Mas quanto aos produtos, fique tranquila, não tem risco nenhum. Em relação ao herpes zoster, o herpes zoster é um vírus também, o varicela zoster, e ele acomete principalmente pacientes que estão com a imunidade muito diminuída, que é o caso do seu parente, né, que está com um tratamento oncológico. Então, ele está aproveitando, né, esse vírus, o vírus da catapora ou varicela. A gente, quando é criança ou adolescente, tem essa doença, e esse vírus fica no nosso organismo o resto da vida. E aí, no momento de baixa da imunidade, ele pode, então, reativar e fazer a doença, que é o herpes zoster. Então, assim, não tem nenhum tipo medicamento, né, que já deve ter sido prescrito para ele, o antiviral. E uma das complicações é que dói muito o local acometido, né? Mas a alimentação é a alimentação equilibrada, balanceada, não tem nenhuma alimentação que pode acelerar esse processo, a não ser uma alimentação saudável e equilibrada para que melhore, de um modo geral, a imunidade dele. Certo? Uma outra coisa interessante que a gente não falou antes, que eu queria até lembrar, é a etiqueta da tosse, né, Cássia, que é o que a gente recomenda: nunca espirrar, tossir ou bocejar na mão. Que é né? o costume, né, doutora? Todo mundo, mas em épocas como essa, né? De Espirrar, prevenção. tossir. O ideal é o quê? É fazer a etiqueta da tosse. É espirrar, tossir na dobra do braço. Então, você evita a contaminação das mãos no momento de tossir ou espirrar. Então, vai tossir, espirrar, dobra o braço, né, pertinho do cotovelo, e espirra, né, naquele local ali que é o mais recomendado, porque você não vai contaminar a sua mão. Isso é uma maneira importante de prevenção também da maioria das doenças respiratórias. Não só o coronavírus, mas os resfriados comuns, a influenza, né, que é a causa da gripe, e essas infecções respiratórias altas. É interessante a gente tomar esse cuidado. E lembrar de novo, higienizar as mãos. Água e sabão, o álcool né, gel é um doutora? aliado importantíssimo para eliminar esses micro-organismos das mãos, né? Ícaro Cazumbá passa por aqui, olha, também com medo do carnaval, né? Alguns amigos estão deixando de ir para o carnaval com medo do corona. Eu comentei que ele está chegando na Bahia. Todos estamos sujeitos, indo ou não ao carnaval. Estou correta em pensar assim, doutora? Olha, a gente não tem nenhum caso ainda, né? Só temos casos suspeitos no Brasil, nenhum confirmado até agora. Então, assim, é muito precoce a gente dizer como é que vai estar no dia 22 de fevereiro. Mas a aglomeração é sempre um risco grande para as doenças de transmissão respiratória. Porque um aglomerado, né, o vírus, você espirra, tosse, quem está a 1 metro de distância, até 1 metro de distância de você, tem um risco de se contaminar durante uma tosse ou um espirro. É mesmo essa distância de 1 metro De até? 1 metro até. Depende da intensidade do espirro, Por né? causa das Tem gente que até partículas, né? mais das partículas virais que corre, né, que você elimina junto com aqueles guinchos de água e de saliva e tal. Então, ali você tem esse risco. Então, um aglomerado, né, no carnaval é um aglomerado muito grande. Então, é como eu falei, há risco. Agora, vai ter um risco real para o coronavírus? Vai depender se ele realmente chegar para a gente, né, até essa época do carnaval. Ou se chegar aqui casos suspeitos. Então, é uma decisão bastante, como a gente falou, não dá para a gente prever como é que vai estar no dia, né, daqui 20 dias, né, que é o carnaval daqui 20 dias. Isso. Não é? Pois é, a gente está conversando aqui com a doutora Áurea Pasti. Ela é médica infectologista. Estamos falando sobre o novo coronavírus. Vamos para um rápido intervalo, mas já já a gente está de volta. Não saia daí. Estamos apresentando Metrópole Saúde. A rádio da cidade, Metrópole FM.
O Apvida quer conversar com você sobre o combate ao Aedes aegypti. Afinal, a prevenção começa dentro da sua casa. Guarde recipientes de cabeça para baixo. Mantenha a caixa d'água sempre fechada e separe seu lixo em sacos plásticos, sem deixar a céu aberto. Essas dicas podem fazer toda a diferença contra o mosquito transmissor da dengue, zika, chikungunya e febre amarela. Mas se você precisar, pode contar com a gente. Apvida, faz bem para você. A Auditive informa. O teste da orelhinha é obrigatório em todo o território nacional e deve acontecer em até 48 horas após o nascimento da criança. Visa detectar perdas auditivas congênitas e intervir precocemente. Essa foi a doutora Tatiane Camurugi, otorrinolaringologista, CRM 23795. Auditive Soluções Auditivas. Opções personalizadas em aparelhos auditivos. Loja no Max Center, Itaigara, 3037-8449. Auditive.com.br. O meu tratamento eu fiz em um hospital com qualidade internacional. A minha cirurgia eu fiz num hospital de referência. Para o meu procedimento, claro, eu procurei um hospital de excelência. Estes 3 pacientes têm uma coisa em comum. Eles são pacientes do Hospital da Bahia. Agora com certificação europeia AXA. É qualidade internacional sem sair do nosso estado. Hospital da Bahia. Excelência e referência. Responsável técnico, Dr. Marcelo Zollinger, CRMPA 6271. Leve saúde para a sua casa. Compre hoje mesmo o seu purificador de água. Help Me Maxizon. Aqui você encontra velas filtrantes de todas as marcas, manutenção e higienização de ar-condicionado com acompanhamento PMOC. Help Me Maxizon, uma empresa com conceito internacional de qualidade. Ligue agora, 3017-1200. Anote, 3017-1200. Help Me Maxizon. Nós existimos para te ajudar. Vitamina de mamão com gergelim, chá de gengibre, farofa de casca de ovo. Nada disso. O melhor remédio para osteoporose, glaucoma e obesidade? Prevenir. Agende uma consulta nas clínicas Clivale e garanta um 2020 cheio de saúde. Salvador Shopping, Salvador Norte Shopping e Calçada. 3310-0000, 3512-8500. Responsável técnico, doutora Maria Celane Serravalli, CRN 3912. A promoção das Óticas A Fábrica que fez o maior sucesso voltou. Promoção Varilux em dobro das Óticas A Fábrica. Na compra de um par de lentes Varilux com Crisal ou Varilux com Transitions, você ganha outro par. Isso mesmo, um Varilux para cada momento do seu dia. Traga a sua receita para as Óticas A Fábrica. Além da qualidade, você tem o menor prazo de entrega, graças ao laboratório próprio, digital, o mais moderno do Brasil. Óticas A Fábrica. Tecnologia para seus olhos. Nos melhores shoppings e na Paulo VI Pituba. A Clínica Doutora Silvânia Rocha está promovendo um dia de harmonização orofacial com botox, preenchedores, fios faciais e lipo de papada. Agende sua consulta. WhatsApp 996109442. 996109442. Responsável técnico Doutora Silvânia Rocha, CROBA 14011. Rita Lavinha Day Hospital, centro de referência em tratamento em cirurgia refrativa laser, catarata, glaucoma, retinopatia diabética e outros. Sem falar em aparelhos de última geração. Rita Lavinha Day Hospital, centro de referência para você e sua família. Avenida Tancredo Neves, Edifício Salvador Prime, Torre Work, terceiro andar e Rua da Alfazema, Edifício Iguatemi Business e Flat, primeiro andar, Iguatemi. Fone 2203-4444. Venha engordar sua cultura, fartura e abundância. Vida e obra de Eliana Kertes. Palacete das Artes, na Rua da Graça, até 29 de março. Entrada gratuita. Patrocínio Prefeitura Municipal de Salvador. Lexus, Batri, Instituto Solvi, Shopping da Bahia e Governo do Estado. Apoio IPAC e Secult. Secretaria Estadual de Cultura.
Agora, além de ouvir a sua rádio preferida, você pode ver os programas da Metrópole. Acesse o YouTube e inscreva-se no portal Metro 1 e acompanhe ao vivo tudo o que acontece nos estúdios da Metrópole FM. youtube.com/portal Metro 1. A rádio que todo mundo fala e todo mundo ouve, agora também todo mundo vê. Todo mundo vê. A rádio da cidade, Metrópole FM. Estamos apresentando Metrópole Saúde, o programa que ajuda você a se cuidar mais e viver melhor. Saúde e qualidade de vida aqui na Metrópole. 4h34, estamos de volta com o Metrópole Saúde, hoje recebendo aqui a doutora Áurea Pasti, médica infectologista. Estamos falando sobre o novo coronavírus. Se você quiser participar da nossa conversa, o telefone é 35055000, você pode fazer a sua pergunta ao vivo. Tem também o nosso WhatsApp, 981553258. Você pode mandar a sua dúvida também pelo nosso portal metro1.com.br, de quebra ainda ficar bem informado com todas as notícias, as principais notícias do dia. E estamos ao vivo também pelo youtube.com/portal Metro 1. Doutora Áurea, outras perguntas aqui que chegaram durante o intervalo dos nossos ouvintes. Mas antes, eu queria falar sobre as fake news. Uma coisa importante a gente falar sobre isso, né? Porque há uma semana e meia, mais ou menos, circulou aqui por Salvador, pelo WhatsApp, né? Nossos WhatsApps. Nós, moradores, de que tinha um caso confirmado, não era nem suspeito, no Hospital Couto Maia. Aí aqui já começa aquele pânico generalizado. Aqui no computador da Metrópole mesmo, a gente fazendo programa e toda hora chegava uma mensagem das pessoas querendo saber se de fato existia essa confirmação. E é uma coisa que precisa ter cuidado, né, doutora? Muito e cuidado. responsabilidade, passar uma informação como essa, criada, né? Bom Ainda mais num período senso, como né? esse, que as pessoas estão com tanto temor. É perigoso demais. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, tem que ter bom senso, não ficar replicando esses vídeos, né? Muitas vezes são vídeos antigos, você vai atrás e vídeo que já aconteceu há muito tempo atrás. E a pessoa recebe, não presta atenção e acaba repassando, e isso aumenta, né, o clima de ansiedade, de preocupação desnecessário. Então, eu concordo, a gente deve ter muito cuidado, porque transmitir isso aí é mais perigoso, né? Vai prejudicar mais do que ajudar no cuidado, né, com todo mundo. Então, evitem. Inclusive, tem um site no Ministério da Saúde, tem um WhatsApp que você manda para lá a notícia para saber se ela é verdadeira ou não. Procurem na internet que vocês vão ver isso. Chegou para você, está em dúvida, manda essa notícia para lá, que eles vão avaliar a veracidade daquela informação. E ter cuidado, não vamos divulgar fake news, porque atrapalha demais, com certeza. Eu acho que tem que ter bastante cuidado em relação a isso. Um ouvinte também que nos identifica diz aqui: doutora, qual o tipo de sabão correto para lavar as mãos? Detergente serve para prevenir? Qualquer sabonete. Sabonete, sabão líquido, sabão em barra, detergente, né? Não precisa, não tem nenhuma substância especial para eliminar o coronavírus, não. É água e sabão, sabonete qualquer um, água e detergente, o álcool, né? O álcool gel, álcool a 70%, que é o recomendado, que a gente utiliza muito dentro do hospital. Então, utilizar qualquer dessas substâncias elimina completamente o coronavírus. Agora a gente fala com o Edson, que está na 3, aguardando aí. Boa tarde, querido. Boa tarde. Tudo bom? Um abraço a todos. O seguinte, eu queria saber se o coronavírus transmite do humano para o animal. E outra coisa, se no carnaval tem risco, porque o pessoal aqui da minha família não está querendo ir e tal, e eu gosto muito de participar, eu queria saber. Obrigado. Obrigada pela pergunta. Em geral, o coronavírus, como a gente já falou previamente, né, ele infecta animais e o homem pode adquirir nesse contexto. Transmitir de humano, geralmente de humano para humano. Né, não há uma certeza, né, principalmente esse coronavírus, de que essa transmissão do humano vá para os animais. Como a gente falou previamente, é uma variante nova do vírus, então tem muita coisa que a gente está ainda conhecendo em relação a ele. Então, a gente está estudando todas essas possibilidades. Em relação ao carnaval, a gente já comentou também, né? As aglomerações são importantes na facilidade de transmissão dessas doenças respiratórias. Mas vamos nos acalmar, a gente não tem nenhum caso
nem suspeito, nem confirmado até agora. Então, a priori, a gente não tem como garantir de que o carnaval vai ser esse risco todo. Mas é fato, uma pessoa com doença respiratória, ele transmite mais, porque o aglomerado, né, como eu estava comentando antes, quando você está muito próximo das pessoas, uma tosse, um espirro, a mão, o toque, você pode se contaminar com esses vírus respiratórios. Então, há risco do carnaval, como a gente vê todo ano, né, depois do carnaval, o aumento das doenças respiratórias. Raimundo está na 3. Boa tarde, Raimundo. Boa tarde, Acácia. Sim. Boa tarde, Acácia. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Doutora, tem um documentário muito bom, principalmente para os profissionais de saúde, que eu recomendo muito assistir, da Netflix, Epidemia. Quem puder assistir, assista, que ele mostra toda a mecânica de transmissão, desde a gripe espanhola de 1918 até hoje, até H1N1. Não sei se chegou ao coronavírus, porque eu ainda não estou iniciando, assistindo os primeiros capítulos. Obrigado, viu? Você está certo, é excelente aquela série. E assim, às vezes a gente tosse, espirra, acha que a mão está limpa, né? Mas lembrar que bactéria, vírus, fungos são invisíveis a olho nu, a gente não enxerga eles, né? E eles estão ali na nossa mão, dependendo do tempo que fica, eles estão inclusive proliferando nas nossas mãos. Então, se a gente tivesse, né, um olho microscópico, a gente poderia enxergar isso com mais facilidade. Mas a dinâmica da transmissão realmente é impressionante. E por isso esses cuidados todos, né, da higiene do ambiente, a higiene das mãos, a toalete na etiqueta da tosse, espirrar, tossir, na curva do braço, vai diminuir a contaminação das mãos. Doutora, as doenças respiratórias, elas têm os sintomas muito parecidos, né? Como é que faz para diferenciar uma gripe forte do novo coronavírus, já que ainda não há medicamentos, não há vacina, tudo bem que existe esse protocolo, né, de contato com alguém que veio de fora, mas diante do carnaval, por exemplo, que é uma aglomeração, a pessoa podia estar do lado, a pessoa espirrou, tem alguém que passou um tempo na China, veio para cá, e não há como fazer esse diagnóstico com essa ligação, né, de contato familiar, de contato com um profissional de saúde, enfim, ou com alguém que tenha viajado para a China. O que é que vai diferenciar na hora do diagnóstico na unidade de saúde? Os sintomas são bem parecidos, né? São vírus diferentes, né? A gripe é causada pelo influenza, né? Que a gente já vivencia com ele há algum tempo, e o corona pelo coronavírus. A sintomatologia é bem parecida. Então, você tem, para o influenza, geralmente você tem sintomas respiratórios altos, né? Coriza, obstrução nasal, tosse, e pode ter falta de ar ou não. Para o coronavírus, você pode ter também sintomas altos, mas não tão intensos, são mais discretos na maioria das vezes. O paciente já vem com tosse, com dificuldade respiratória e falta de ar. Então, a clínica, na verdade, vai ser muito parecida. A gente não vai ter certeza, ao atender um paciente desse, se é um ou outro vírus. Os cuidados de precaução são semelhantes, né? O profissional de saúde vai utilizar os equipamentos de proteção individual. O que vai diferenciar vai ser o diagnóstico laboratorial. É o laboratório que vai coletar a secreção e vai identificar se é um vírus ou se é outro vírus. Em termos de tratamento, também o tratamento é semelhante, é repouso, né? É hidratação, é sintomático, se tem remédio, né, se está com febre, é medicação para febre, se tem dor, medicação para dor. Então, os cuidados serão semelhantes e o que vai diferenciar mesmo é o laboratório, vai ser o exame laboratorial. Então, uma pergunta aqui pelo nosso YouTube, Professores da Bahia é o nome aqui do perfil da pessoa que faz a pergunta, e ele diz o seguinte: o que é mais difícil combater, doutora? Um vírus como esse ou uma bactéria superpotente? Menina, se a gente começar as medidas, né, de controle precoce, como estão ocorrendo no mundo inteiro para o coronavírus, a gente vai conseguir eliminar o coronavírus mais rápido, vai ser mais fácil. Tanto é que a epidemia da SARS, que foi em 2002, ela foi contida em 6 meses. Né, ela disseminou também para mais de 20 países, mas em 6 meses a epidemia estava contida, em 2002. Então, assim, se a gente tomar essas medidas, esses cuidados todos, que o mundo todo está tomando, a gente vai controlar mais rápido uma epidemia do vírus do que essas bactérias multiresistentes. Uma pergunta aqui também de um ouvinte que não se identifica, ele diz: olha, acabei de ligar o rádio, não sei se já foi feita essa pergunta, mas diante desse temor do contágio do coronavírus no carnaval,
a senhora acha que é recomendável os profissionais que estarão trabalhando no carnaval ou em unidade de saúde fazerem uso de máscara de proteção e de que tipo? Então, hoje ou no carnaval, a recomendação é essa, né? Fazer essa avaliação epidemiológica, né? Então, provavelmente vai funcionar assim. Se essa pessoa veio de uma cidade ou de um país em que houve casos, a gente vai tratar como um caso suspeito. Esta é a definição de caso suspeito. Então, se ele veio da China, das cidades que está havendo transmissão, se ele veio de outro local do mundo em que houve casos, ele vai ser tratado como um carnaval, caso como suspeito. ele pergunta aqui, doutora, não seria o ideal ter essa medida de prevenção? Assim, nas emergências... Máscaras, enfim, porque a gente sabe que aumentam, né? Com Os casos certeza, de doenças respiratórias. Já é uma tradição. Depois do carnaval, já colocam até o nome da música do carnaval, o nome da gripe, né? E aí, o receio dele, né? Eu acho que ele deve ser um profissional de saúde. Ele acha que... Ele está perguntando se a senhora acha que é aconselhável. Sim. Pelo menos depois do carnaval. Provavelmente vai ser essa a orientação mesmo a ser dada, porque a gente vai estar lidando com pessoas que vêm do mundo inteiro, né? E aí a gente, na anamnese ali já vai ser perguntado, né? No primeiro contato. E em tendo vindo, o profissional vai sim utilizar os equipamentos de proteção individual, não tem dúvida. Pois é, a gente está conversando aqui com a doutora Áurea Pasti, médica infectologista. O assunto aqui da nossa entrevista hoje é o novo coronavírus. Já falamos sobre os sintomas, a diferença da gripe comum e da gripe para uma infecção por coronavírus. Vamos dar uma pausa rapidinha, porque temos Camille Martinho no ponto com o nosso Giro Saúde. Daqui a pouquinho a gente volta. Giro Saúde. Oferecimento Hospital da Bahia. Excelência e referência no tratamento de combate ao AVC. O Ministério da Saúde atualizou ontem as informações repassadas pelas secretarias estaduais de saúde sobre a situação dos casos suspeitos do novo coronavírus no Brasil. Até ontem, 16 casos se enquadraram na atual definição de caso suspeito. O Ministério da Saúde também descartou outros 10 casos para investigação de possível relação com a infecção humana pelo coronavírus. O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, afirmou hoje que o governo avalia montar a quarentena para brasileiros que voltarem de Wuhan, na China, em Anápolis, em Goiás, Florianópolis ou em uma cidade do Nordeste. Segundo Onyx, no momento, a tendência é que seja na cidade goiana. O governo decidiu no último fim de semana realizar uma operação para buscar os brasileiros que estão na cidade chinesa, origem do surto de coronavírus. De acordo com o Onyx, deverão voltar ao país cerca de 30 a 40 pessoas. E ainda sobre o coronavírus, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, afirmou que irá decretar estado de emergência em saúde pública, mesmo sem casos confirmados no Brasil. A medida será tomada para fins administrativos e para dar mais agilidade para alguns processos necessários. Abre aspas. Embora a gente não tenha nenhum caso comprovado, vamos reconhecer essa emergência sanitária internacional para poder ter os mecanismos. Então vamos antecipar esse estado para dar condições de montar toda a estrutura. Fecha aspas, completou o ministro. Camille Martinho para o Metrópole Saúde. Obrigada, Camille Martinho. A gente segue aqui a entrevista com a doutora Áurea Pasti, médica infectologista. Estamos falando sobre o novo coronavírus, muita notícia aí no nosso giro também relacionada ao novo coronavírus. Tem uma pergunta aqui, a ouvinte Maristela. Ela diz, doutora, qual a gravidade do novo coronavírus? Certo. A doença que ele causa é basicamente respiratória. Em algumas situações ele pode causar diarreia, mas é principalmente o pulmão, o foco, o órgão mais acometido pelo coronavírus. Então é um quadro de tosse, falta de ar, dificuldade para respirar, dor torácica e é uma destruição pulmonar, uma pneumonia mesmo causada por ele que leva o paciente a precisar de ventilação mecânica. Então é um quadro bastante grave naqueles casos que evoluíram para a gravidade, que é a minoria. Como a gente comentou até agora, a letalidade em torno de 2 a 3% dos pacientes que se infectaram com coronavírus é que evoluíram para o óbito. E a faixa de idade para maior mortalidade são as pessoas adultas, acima de 60 anos, é a média principal
das pessoas que evoluíram para óbito. E, óbvio, os extremos de idade são de risco, né? A gente tem poucos casos de crianças acometidas até agora, mas crianças muito jovenzinhas e idosos são uma faixa etária que tem, né, demanda um cuidado maior. E pacientes que têm doenças outras, né, que têm outras comorbidades, como a gente sempre lembra, quem tem qualquer comorbidade, quem tem qualquer outra doença crônica, controlar bem essa doença crônica para que o organismo esteja mais saudável, né? E possa responder melhor no caso de uma infecção. Por quanto tempo essa doença pode ficar incubada, doutora? Então, o período de incubação varia de 2 a 10 dias, mais ou menos. Mas quando a gente, né, o extremo é até 14 dias. Então, se eu tive o contato hoje, eu tenho que observar durante 14 dias, né, que é o extremo. Você tem sempre um extremo, né, no máximo, passou de 14 dias, ele não vai causar mais doença nenhuma. A grande maioria, se ficar doente, é até 7, 10 dias. Grande maioria mesmo 7 dias. Então, você expande até 14 para não ter nenhum risco, que é o que a gente chama de quarentena, né? E uma pessoa que ainda não manifestou os sintomas, ela pode transmitir como hospedeira? Então, como a gente falou, né, é uma doença nova e isso está sendo avaliado. O que os estudos estão mostrando é que a impressão que nessas secreções respiratórias altas, a quantidade de vírus não é tão grande, a transmissão não é tão eficaz, apesar de já ter sido descrito um caso de transmissão de um paciente que estava sem muitos sintomas respiratórios. Então, a gente ainda está conhecendo, na verdade. O vírus, ele causa doença maior no pulmão mesmo, ele faz uma destruição pulmonar. Então, parece que as secreções mais profundas do pulmão são a que tem maior risco mesmo de transmitir. Mas as secreções altas também é um veículo de transmissão, então é potencialmente, né, infectante também. Agora, a intensidade, a gente, por exemplo, sabe que o sarampo, uma pessoa com sarampo, ela chega a contaminar de 15 a 20 outras pessoas. Agora, uma pessoa com coronavírus, a gente ainda não sabe essa nova variante, quantas pessoas ela tem a capacidade de infectar. Por ser uma doença relativamente nova, a gente, né, ainda está conhecendo essa estatística. A Ana pergunta aqui, doutora, é por falência do pulmão, quando você diz aí que o pulmão é o órgão mais acometido, que causa a morte pelo novo coronavírus? Isso, exatamente. Os pacientes que morreram foi por conta de pneumonia grave com falência mesmo, destruição pulmonar. Então, esses é que evoluíram para o óbito. Pois é, a gente conversa aqui com a doutora Áurea Pasti, médica infectologista. Se você tiver alguma pergunta, quiser participar aqui da nossa conversa, ligue para a gente, o telefone é 35055000. Você pode mandar sua dúvida também pelo nosso WhatsApp, 98155-3258, ou pelo nosso portal metro1.com.br, por onde você ainda fica bem informado com as principais notícias do dia. E estamos ao vivo também pelo youtube.com/portal Metro1. Outra pergunta aqui, doutor Antônio diz, doutora, não é possível desenvolver uma vacina, já que estamos aí nesse risco de epidemia mundial, os países se unirem para tentar criar uma vacina rapidamente? Oi, Antônio, obrigada pela pergunta. Sim, aliás, já está se estudando também as vacinas, né, para o coronavírus, está se estudando antivirais, inclusive, né, drogas, medicações que a gente utiliza para outras doenças, está se avaliando se no coronavírus também tem ação. Então, imagina, gente, o primeiro caso foi em dezembro, né? A gente tem 1 mês e meio de doença e muita coisa já se avançou, já se conhece, né, qual é o vírus, o mecanismo de transmissão e já está se estudando, sim, medicamentos para combater o vírus e também vacina. Então, assim, tá evoluindo muito rápida essas informações e eu acho que o mundo está, né, a ciência está evoluindo também com esse coronavírus agora. Então, sim, inclusive medicamentos também que podem ter uma ação mais eficaz para conter a doença mais rápido, né, e a mortalidade ser menor. Pois é, conversa muito esclarecedora aqui com a doutora Áurea Pasti, infectologista. Muito obrigada, doutora, pelos seus esclarecimentos. Queria só repetir assim, vamos diminuir o pânico, né? Vamos trabalhar com notícias mais reais, né? Acessar o site do Ministério da Saúde, da Organização Mundial de Saúde, que a gente tem informações bem atualizadas, eles estão, né, colocando informações muito rápidas. Vamos higienizar as mãos com mais frequência, né? Ter o álcool gel como um aliado, colocar na bolsa o álcool gel, porque é uma maneira muito eficaz de eliminar esses micro-organismos, né? E vamos torcer para que a gente consiga, né, o mundo todo consiga realmente conter a epidemia também bem rápido, como foi no outro momento. Com certeza. Obrigada, viu, doutora, pelos seus esclarecimentos aos nossos ouvintes. A vocês, ouvintes, agradeço a companhia, a audiência nessa última hora. Na sequência, vem aí o Jornal da Cidade, primeira edição. A gente volta a se encontrar amanhã. Tchau, tchau.
Você ouviu Metrópole Saúde, o programa que ajuda você a se cuidar mais e viver melhor. Saúde e qualidade de vida aqui na Metrópole. Metrópole Saúde. Oferecimento Clínica Oftalmológica Doutora Rita Lavinha, com novas tecnologias, OCT tomografia de retina e nervo óptico. Help-me, a saúde de seu ar e de sua água. Telefone 4042-0902. Apvida faz bem para você. E Auditive, aparelhos auditivos, soluções personalizadas. Ligue 3037-8449.